Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia. Bom, no terceiro bimestre nós vamos estudar zoologia, o estudo dos animais. Para que esse estudo ele seja facilitado, fiz uma introdução para vocês com algumas nomenclaturas usadas na zoologia que, se a gente for direto ao ponto, pode dificultar um pouquinho. Então, vamos facilitar aprendendo, né, essa introdução. Bom, zoologia. Zoo significa animal, logia estudo, então o estudo dos animais, que inclusive analisa as diferentes características de vida e do corpo e estruturas destes animais. Analisa também a ecologia, que é a interação do organismo com o meio, evolução. Tanto é que quando a gente for começar a estudar os filos, nós vamos estudá-los de forma evolutiva. Primeiro, vamos falar então das características gerais a todos os animais. Bom, todos serão eucariontes, nós não temos animais que são procariontes. Animais que serão heterótrofos, nesse caso, nós vamos ter aí exceções, que a gente vai falar sobre elas, ok? Multicelulares, ou seja, nós não temos animais que são unicelulares, todos serão multicelulares e todos os animais, sem exceção, terão como reserva energética o glicogênio. Simetria. A simetria é a forma que eu posso dividir o corpo destes animais. A simetria, ela pode ser radial ou radiada, ou então simetria bilateral. Primeiro, a simetria radial é quando o corpo do animal pode ser dividido em vários raios e em cada um deles serão encontrados as mesmas estruturas. Bom, o animal que possui a simetria radial, eu posso pegar o corpo dele e dividir como se fosse uma pizza. Em cada fatia, eu vou ter as mesmas estruturas. Nós vamos ter aí, como exemplo, as anêmonas do mar. Já a simetria bilateral, o corpo é dividido em duas metades simétricas, apenas um raio, ou seja, este animal que vai apresentar a simetria bilateral, eu vou poder fazer somente um corte no corpo deste animal e nós vamos ter dois lados, ambos com as mesmas estruturas. Nós temos aí como exemplo o homem, né? Se a gente passar um traço, uma linha reta ao meio do corpo do ser humano, nós vamos ter aí dois lados, né, com mesmas estruturas, por exemplo, né, dois olhos, a boca será dividida ao meio, o nariz, uma narina para cada lado e assim por diante. Quanto à mobilidade, nós temos animais que são sésseis, ou seja, são os organismos que não realizam deslocamento, ou seja, eles ficam fixos em um determinado local, em um determinado substrato, eles não conseguem se locomover. Nós temos também animais que possuem vida livre, são aqueles animais que não estão fixos a um substrato, ou seja, né, são animais livres que podem nadar, correr, andar, se locomover de alguma forma. Classificação quanto presença ou ausência de folhetos embrionários, também a quantidade de folhetos embrionários, também chamados de folhetos germinativos, que este animal possui. Isso a gente vai ver que, inclusive, a quantidade desses folhetos embrionários, que são três, ou ausência deles, vai determinar a quantidade de estruturas que estes animais têm. Bom, quando este animal não tem folheto embrionário, ou seja, não possui diferenciação tecidual, os tecidos que vão dar origem aos órgãos, por exemplo, ele é chamado de animal sem folheto embrionário. Um grande exemplo é os poríferos. Bom, nós não vamos ter aí outros animais sem folheto embrionário, somente os poríferos. Por isso a gente vai ver que inclusive eles são os animais mais simples.
Bom, quando o animal é diblástico, desenvolvem e diferenciam ectoderma e endoderma. Exemplo, quinidários. Bom, os quinidários, eles vão ter somente ectoderma e endoderma, ou seja, dois folhetos embrionários. Isso nós chamamos de animais diblásticos, somente dois folhetos embrionários. Triblásticos, os animais, inclusive, que são mais evoluídos, possuem mais estruturas, são animais que desenvolvem ectoderma, mesoderma e endoderma, os três folhetos embrionários. Por isso, são chamados de triblásticos. Bom, nessa imagem, para quem não lembra direitinho, né, das aulas do ano passado que a gente estudou, todos os folhetos embrionários, a gente viu a que cada um dá origem, né, a quais órgãos, a quais estruturas dá origem no corpo dos animais, e inclusive a gente focou no ser humano, mas para quem não lembra, nessa imagem aqui, dá para a gente ver dois folhetos embrionários. Vamos lá na última imagem da esquerda para a direita, a última imagem, né, da direita, nós conseguimos ver aí em amarelo a mesoderma e em azul ectoderma. Bom, agora vamos ver, vamos focar aqui no blastóporo. Bom, nós temos aqui, estamos observando que está acontecendo aqui divisões celulares, o qual vai ser formado daqui um animal, um organismo. Para isso, nós temos aí fase de blástula, fase de gástrula. Agora, vamos focar lá na fase de gástrula. Na fase de gástrula, também chamada de gastrulação, nós vamos ter aí a presença do blastóporo. O blastóporo é esse pequeno orifício que a gente consegue observar, onde acima a gente consegue ver o arquêntero. Arquêntero, lembrando que é um intestino primitivo. Bom, onde nós vamos chegar? Quando eu observo o blastóporo, nós temos aí uma setinha mostrando pra gente essa abertura. O blastóporo, ele dá origem à boca e o ânus. Bom, em alguns animais, origina primeiro a boca e depois o ânus. Quando o blastóporo origina primeiro a boca, depois o ânus, nós falamos que esses animais são protostômicos. Quando o blastóporo dá origem primeiro ao ânus e depois à boca, nós falamos que estes animais são deuterostômicos. Quanto à presença ou ausência de celoma, lembrando que celoma é a cavidade onde futuramente abrigará os órgãos do animal, certo? Mas nós vamos ter então animais que são acelomados. Animais que são acelomados são organismos que só desenvolvem o arquêntero, que é o intestino primitivo, né? Então eles não têm celoma, eles não têm cavidade que vai abrigar estes órgãos. Os pseudocelomados são os animais que possuem uma cavidade, mas ela é delimitada pela mesoderme e pela endoderme. Para ser celomado, tem que ser um organismo que tenha cavidade revestida somente por mesoderme. Eu vou mostrar para vocês a seguir a imagem destes folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, como que vai ser o acelomado, pseudocelomado e o celomado, para a gente entender melhor. Para a gente entender direitinho essa ilustração, vamos primeiro observar a legenda. Tudo que está representado em azul é ectoderme, tudo que está representado em vermelho, mesoderme, em amarelo, endoderme. Primeiro, vamos começar pelos acelomados. Lembrem que os acelomados não possuem cavidade, onde futuramente, né, no seu desenvolvimento, vai abrigar os órgãos. Então, os acelomados não possuem essa cavidade. A única cavidade que a gente consegue observar aqui nos acelomados
É a cavidade do tubo digestório. E sendo, né, que em volta nós vamos ter aí a endoderme. Então, não há cavidade nenhuma, somente do tubo digestório. Já os pseudocelomados, a gente consegue observar uma cavidade. Só que essa cavidade internamente ela é revestida por endoderme e externamente revestida por mesoderme. Então, nós temos aí um falso celoma, pseudoceloma. O que é pseudo é falso. Então, parece um celoma, só que internamente nós temos endoderme e externamente mesoderme. E agora os celomados. Vejamos bem, nós temos uma cavidade e essa cavidade ela é revestida tanto internamente como externamente por mesoderme. Aqui nós temos um celoma verdadeiro. Então, nós temos aqui um animal celomado. Esta é a diferenciação que nós observamos em cada um destes animais, os que são acelomados, pseudocelomados e os celomados. Bom, encerramos por aqui. Espero que esta introdução ajude muito a vocês. Um prazer estar aqui e até mais.